Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Giovana Alencar, eu sou instrutora de Pilates e hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto que é uma dúvida muito grande entre os instrutores, né? Que é sobre o nosso primeiro contato com o aluno, sobre a aula experimental. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para se inscrever no meu canal e deixar sua curtida nesse vídeo, que vai ser muito importante para mim. Então vamos lá? Geralmente, quando o cliente te procura para fazer uma aula experimental de Pilates, ou ele nunca teve contato com o método Pilates, ou ele teve muito pouco contato. E ele vai chegar até você acreditando naquilo que as pessoas costumam falar, né? Que o Pilates é só alongamento, que Pilates é fácil, que é só exercício com bola, que é coisa de mulher ou de idoso e que só quem pode fazer Pilates é quem tem alguma patologia. E aí nessa primeira aula com esse aluno, que nós temos que alinhar as nossas expectativas com ele e quebrar essas objeções, mostrar para eles que não é assim que funciona, né? Muita gente vai chegar até nós também acreditando que vai fazer uma aula e o problema vai ser resolvido. Então tudo isso tem que ser conversado nessa primeira aula. A gente tem que falar que a gente vai trabalhar força e sustentação, que geralmente são os exercícios de fortalecimento e não os alongamentos que vão fazer com que ele melhore e ganhe mais força e recupere dessa dor. Que o resultado, ele é a longo prazo e ele depende de vários fatores. De quantas vezes na semana a pessoa vai fazer, se ela vai fazer alguma outra modalidade além do Pilates, se ela faz no dia a dia dela, se ela fica muito tempo em pé, muito tempo sentado. Então tudo isso influencia e a gente tem que deixar isso muito claro também e mostrar para o aluno que o resultado ele não depende só da gente, muito mais do comprometimento desse aluno também. Não adianta nada, ele faz um plano de 3 vezes por semana com você e não vai na aula. Ele não vai ter resultado e ele vai se frustrar. A constância, ela é a parte mais importante do processo. E a gente tem que deixar isso muito claro para esses nossos alunos. E em alguns casos também, a dor do nosso paciente, ela vai piorar antes de melhorar. Principalmente quando aquela região que ele tem dor está muito hipomóvel. O corpo ele demora para reconhecer os movimentos. Mesmo que ela tinha muita dor no ombro e eu avisei ela que poderia piorar antes de melhorar, e se eu não tivesse alinhado essas expectativas, ela teria desistido, porque realmente a dor dela deu uma piorada no primeiro mês. Mas agora ela já vai fazer 2 anos que está aqui comigo e ela fala que ela não se vê mais sem o Pilates, porque quando ela fica muito tempo sem fazer, as dores dela voltam, ela já está bem mais fortalecida, ela está muito melhor. Então é por isso que é muito importante a gente alinhar essas expectativas. Essa primeira aula é o momento da gente escutar o nosso cliente. A gente tem que ser um bom ouvinte, ouvir as queixas dele, dar uma aula eficiente. O cliente ele não quer saber a história do método, os princípios do método, ele quer saber se você vai conseguir resolver o problema dele e se ele vai ter resultado. Então a gente tem que dar uma aula boa, eficiente, mostrar autoridade e que a gente sabe como ajudá-lo. Vai ser um momento que a gente vai observar os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, as suas limitações e assim a gente vai traçar um plano de aula para conseguir ajudar ele a longo prazo. O estúdio ele tem que estar sempre limpo e organizado para passar uma boa impressão para esse cliente, né? E nós instrutores, a gente tem que estar bem vestido, a gente tem que se vestir de forma profissional. Eu mesma não ia gostar que meu marido fosse fazer aula de Pilates com uma instrutora que se veste de forma vulgar. Por mais que a gente use roupa de ginástica, a gente sempre tem que estar bem vestido. Então é algo que temos que pensar. Algo que as pessoas pensam que é algo besta, mas que faz muita diferença, é sorrir. Sorrir sempre. A gente tem que ser receptivo com esses alunos, fazer com que eles queiram estar ali com a gente naquele momento. E o sorriso ele passa uma boa impressão. Então, sorria, seja receptivo, trate bem, escute, faça elogios. Nada de ficar falando, não faz assim que tá errado. A gente nunca vai falar que tá errado. Se a gente ficar falando muito tempo pro aluno, tá errado, o que ele vai colocar na cabeça dele? O Pilates não é pra mim. Eu não sei fazer, eu faço tudo errado, então eu vou parar. Então tem outras formas da gente corrigir. Tenta dessa forma, vamos alinhar teu posicionamento e vamos falando dessa forma. Eu tenho um aluno mesmo que tá comigo faz 5 meses. E quando ele chegou, ele ficava o tempo todo falando, não é pra mim, eu não sei fazer, eu sou muito burro, eu não consigo isso. E eu fui conversando com ele, mostrando que o Pilates é uma modalidade adaptável para todo mundo. E hoje ele já está bem melhor, ele consegue fazer os exercícios, ele entende.
Muitas pessoas, principalmente as mais velhas, elas têm muita dificuldade com coordenação motora no começo. Então a gente não adianta querer passar muita coisa ao mesmo tempo porque eles se sentem perdidos. A gente tem que ver os alunos e ir passando os exercícios de acordo para cada um deles, né? E entender uma coisa, se o aluno, ele gosta da sua aula, ele gosta de você e principalmente se ele tem resultados, ele vai ficar com você e ele vai te indicar. Eu mesma aqui no meu espaço, eu tenho alunos que estão comigo desde que eu comecei, que já vai fazer 3 anos. E a maioria dos alunos novos vem de indicação desses. O que só me mostra que eu estou indo pelo caminho certo, porque se eles não tivessem tido resultado, eles não teriam continuado. Então a gente tem que promover resultado para os nossos alunos. A parte técnica é muito importante, mas a parte sociável também, a gente tem que tratá-los muito bem. E agora eu vou mostrar para vocês 5 exercícios que eu sempre gosto de passar na minha aula experimental, que eu nunca deixo faltar. Vou mostrar para vocês, vamos lá? Dá para fazer em qualquer equipamento, mas eu gosto muito de utilizar o Cadillac na minha primeira aula, que eu acho mais fácil de ir adaptando com ele os exercícios e os alunos costumam gostar bastante também. Um exercício que eu gosto bastante de passar é de mobilidade de quadril e de ombro. O aluno vai colocar a perna aqui, ele vai flexionar o joelho e a barra vai lá para o alto. A gente vai avaliar a mobilidade de quadril, a mobilidade dos ombros, o alongamento de posterior e as compensações do quadril. Então, o braço vai lá no alto e volta. Se tem aquele aluno que é muito alto para ele, dá para colocar uma caixa aqui embaixo fazendo o pé mais baixo um pouquinho. Um que eu gosto de passar também é um alongamento. A perna fica estendida. Vocês vão ver que tem muitos alunos que têm pouca flexibilidade que não conseguem manter a perna estendida, deixa o joelho dobrado. Então dá para fazer o mesmo esquema, colocar uma caixa mais baixa para ele fazer. E ele vai levar a barra para frente e a cabeça vai em direção ao joelho. E volta. A gente vai avaliar seu alongamento e as possíveis compensações do quadril também. Tem muita gente que vai muito, principalmente bailarina que tem bastante alongamento, que acaba compensando pelo quadril e roda o quadril internamente, né? Então a gente tem que avaliar todos esses pontos para ir corrigir. O terceiro exercício que eu sempre gosto de passar é um agachamento. Tem muita gente que eu também prefiro passar sempre levanta da caixa, porque não tem muita ideia do agachamento, leva o joelho lá na frente, né? Mas o que a gente vai avaliar? A gente vai pedir para ele agachar, jogando os pesos lá nos calcanhares, ativando o joelho bruxo. E a gente vai avaliar se o joelho dele entra para dentro, né? Se ele tem um bolo dinâmico. Se o joelho vai muito para fora. O quadril, a gente vai observar se ele não faz uma rotação interna nesse quadril. E a mobilidade do tornozelo também. Tem muitos alunos que não conseguem manter o tornozelo retinho, né? Eles acabam saindo do chão por falta de mobilidade. E a gente vai avaliando tudo isso para saber o que trabalhar com esses alunos também. E outros 2 movimentos, né? Que nunca faltam na minha aula. O primeiro é o de mobilidade escapular. E o braço fica esticado aqui na frente. E o braço vai alcançar lá no alto. E juntar as escápulas lá embaixo. Vocês vão ver que é bem difícil para os alunos entenderem esse movimento. A maioria quer voltar dobrando o cotovelo. Então a gente tem que ir explicando, eu sempre falo, ó, pensa que seu braço quer alcançar alto lá em cima e agora ele quer encaixar, como que subiu, encaixa. Sobe e desce. E a gente vai corrigir. E o último que eu sempre passo em várias aulas minhas é a elevação do quadril, né? Os pés alinhados, braços esticadinhos para baixo. E a gente vai pedir para esse aluno subir o bumbum lá no alto e descer. Para a gente avaliar a estabilidade pélvica desse aluno e também a força do glúteo e dos isquiotibiais. Lembrando que a elevação do quadril no Pilates, a gente não trabalha pensando em mobilidade de coluna. A coluna sempre vai subir neutra e descer neutra. A gente vai pensar mais em força de glúteo e posterior. Esses são os 5 exercícios que eu sempre faço, mas não nessa ordem necessariamente, né? E a gente consegue ir fluindo legal na aula. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo e qualquer dúvida que vocês tiverem a esse respeito, podem deixar nos comentários que eu estou à disposição para responder todos vocês.